Graças a Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seus caminhos, Deus abençoe sua casa, sua família, seu trabalho, tudo aquilo que você estiver realizando no dia de hoje, tudo aquilo que você estiver trabalhando, ordenhando, enfim, tudo que você estiver tratando nesse momento, nessa hora, nesse instante, até chegar a você, esse vídeo, essa transmissão, que a mão de Deus ela seja contigo, para te guardar, para te livrar, para te abençoar. Esse é seu amigo de sempre, irmão Santos, por misericórdia, responsável pelo trabalho da Casa de Oração, Leão da Tribo de Judá, e venho aqui mais uma vez contribuir, colaborar com a pregação da Palavra de Deus, a mensagem. Eu trago aqui um texto bíblico em Mateus 21, Mateus capítulo 21, versos 23, e no término dessa leitura, eu quero orar por você e com você. Se você tem prazer na palavra de Deus, se você sente alegria em ouvir a palavra de Deus, que é a principal e maior revelação que a gente pode receber da parte do Senhor, é quando você ouve a ministração e quando você também medita, né? Quando você tem a oportunidade de poder meditar na palavra de Deus. Então eu queria compartilhar aqui Mateus capítulo 21, versos 23, se você que tiver algum pedido de oração, você que tiver alguma intercessão para poder realizar por alguém, quiser deixar aí o nome da pessoa, quiser deixar um pedido de oração para a gente poder estar unindo fé, unindo a nossa força através da oração e buscando em Deus, então você pode estar deixando aí o seu pedido, tá certo? Inclusive amanhã, nesse sábado, nós estaremos indo ao monte orar, jejuando ali, buscando de Deus, para que Deus ele venha abençoar a vida de todos aqueles que, por misericórdia, nós temos ajudado em oração, tá certo? Então vamos lá, vamos aqui a mensagem. O Evangelho de Mateus, ele fala sobre a autoridade de Jesus e o batismo de João, que diz assim, Mateus 21, 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando acercaram-se, dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando, com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Observe o questionamento dos religiosos, né? Perceba que os religiosos, eles cobraram de Jesus uma resposta, uma orientação, uma direção, né? Cobraram de Jesus ali acerca do seu trabalho que ele estava ali realizando no templo. Veja você a ousadia dos religiosos, os sacerdotes, escribas, os anciãos, todos aqueles que estavam ali na sua cabeça, no seu íntimo, achando eles que eles estavam cuidando da obra de Deus, né, do templo em si, por sua vez. E Jesus ali estava ensinando, e eles ali tentaram de alguma forma questionar. Eles já estavam procurando motivos, pretextos, até por conta da questão de Jesus ele realizar a obra no sábado, que é um outro detalhe, um outro assunto. E por conta disso eles estavam ali procurando uma maneira de poder incriminar Jesus, para poder com isso tirar Jesus ali de circulação, né? Tentar parar Jesus de toda forma. Então questionaram a ele.
Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu, né? Quem te deu essa autoridade? Então perceba que os escribas, por sua vez, Deus ele é perfeito na sua colocação ali diante do que os escribas ele veio tentar indagar ao mestre. E na oportunidade, eles queriam uma resposta que era para, na verdade, eles terem essa resposta, né? E Jesus, sabiamente, no versículo 24, disse assim: e Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Ele sempre teve essa questão de responder pergunta com pergunta, né? Pela sua sabedoria. Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Imagine, o questionamento dos sacerdotes ali, da lei, os anciãos, era sobre a questão da autoridade do Senhor Jesus. Como que ele tinha aquela sabedoria, como que ele realizava as obras do Senhor, milagres, curas, libertações. E eles ficavam questionando aquilo ali de uma forma que eles queriam ter uma resposta assim da parte do Senhor, como se ele estivesse atribuindo a Jesus homem, né? Ao verbo encarnado. E Jesus sabiamente perguntou para eles: eu também vos farei uma pergunta. Aí no 25 diz assim: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? A pergunta que ele fez, né? O João ele foi o pregador da justiça, ele trouxe ali a todos a justiça, por sua vez, através da pregação da palavra e o batismo para arrependimento dos seus pecados, né? E discorriam entre si, eles tentavam de alguma forma encontrar a resposta, né? Discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que não acreditaste nele, né? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Imagina. Consideram João como profeta, era para considerar eles também, os sacerdotes, por sua vez, né? Os anciãos, mas pelas suas posturas, né? Suas formas de viver, né? De agir, então eles não conseguiam esse respeito, essa consideração da parte do povo. Então eles sabiam, se eu falar que é do céu, então no versículo 25, né? Ele nos dirá, então por que não acreditaste nele? Naquilo que João ministrou, né? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. 27. Serei breve. Então responderam a Jesus: não sabemos. Preferiram omitir, né? Digamos assim. Preferiram omitir. Não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Bom, eles como doutores da lei, né? Como autoridades da lei ali, tentaram apanhar Jesus ali em algum erro, em alguma falha, mas como Jesus ele é a própria sabedoria, sabendo que eles iriam ficar sem essa resposta, conhecendo o coração deles, então indagou eles, né? Indagou eles de certa forma que eles não tiveram como responder Jesus. Então perceba, meus irmãos, o que nós devemos aqui observar dentro desse texto de Mateus 21 que nós estamos lendo, Mateus 21, versos 23 ao 27. Os religiosos, eles sempre vão tentar minar nossa fé, querendo que a gente prove alguma coisa para eles, como se nós devêssemos alguma explicação, até porque a palavra de Deus ela é clara quando diz que o justo não se justifica. O justo não se justifica, né?
Nós precisamos, de certo modo, entender qual é a nossa relação com Deus, qual é o nosso propósito de vida com o Senhor, qual é a nossa missão diante do Evangelho, diante do que Deus ele tem proposto. Isaías disse que Deus ele conserva em perfeita paz quem tem um propósito firme. Eu tenho que saber qual é o meu propósito com Deus. Perceba que esses homens aqui, eles deveriam estar somando forças para cuidar do povo de Israel, cuidar das almas, cuidar das pessoas. E enquanto Jesus fazia isso, eles vieram com este intuito, com esse pensamento de tentar atrapalhar, tentar atrapalhar o trabalho do Senhor Jesus ali em relação àquelas pessoas que estavam ali ouvindo a pregação, a palavra de Deus. Então, Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Na nossa caminhada, na nossa jornada, na nossa vida, nós vamos se deparar, enfrentar exatamente esses tipos de pessoas, com esses tipos de religiosos que vão, com frequência, querer o tempo inteiro questionar a nossa fé, o nosso chamado, a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Perceba, meus irmãos, que Jesus aqui deixou eles de forma que eles não tiveram mais ação para poder questionar nada, não tiveram mais o que questionar. E Jesus ele veio, no versículo 28, trouxe uma parábola sobre os 2 filhos. Mateus 21, 28. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, olha o comando, olha o propósito, olha o convite do pai. Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Olha o desejo de Deus. Qual é o desejo do Senhor para com esses homens que estavam questionando Jesus? Jesus estava trabalhando, Jesus estava trabalhando. Nós temos que entender que a obra, o trabalhar de Deus, a obra é o trabalho de Deus. Na nossa vida ele se dá exatamente no momento em que nós estamos sendo ministrados pela palavra de Deus. Eu aqui agora estou fazendo isso, eu estou trabalhando aqui agora. Eu estou trazendo até quem tem interesse de escutar a palavra de Deus. De repente você que está aqui me ouvindo, ou esse vídeo, essa imagem, essa gravação que vai ficar aqui disponível para quem quiser, vai poder chegar a um determinado momento e entender que o alcance que Deus quer através dessa ministração é exatamente fazer você pensar. Porque Jesus fez esses homens pensar a tal ponto que eles ficaram sem respostas. Eles ficaram sem ter o que dizer, sem ter o que falar à pessoa do Senhor Jesus, embora eles queriam uma resposta. E eles tinham ali uma resposta para poder dar, mas preferiram não falar, porque eles sabiam que Jesus iria apanhar eles ali na astúcia deles. Então muitos de nós nos colocamos nesse contexto aqui. Nós nos colocamos aqui dentro dessa situação, somos inseridos nessa situação. Porque perceba o seguinte: o desejo do Pai é que a gente trabalhe na vinha, no vinhedo, tá? O desejo do Senhor é esse, que a gente venha produzir frutos, dar frutos, trazer até Ele, o Senhor, o nosso Deus, frutos. Então, esses frutos, digamos, é exatamente o alcance da palavra de Deus que, por misericórdia, está sendo ministrada, e uma vez alcançando a vida daqueles que, consequentemente, têm prazer em receber essa palavra, então isso vai produzir frutos de arrependimento, de justiça, de louvor, vai produzir salvação, libertação, curas, porque a palavra de Deus ela é poderosa para isso. Tanto é que a palavra de Deus mesmo diz: vós sois limpos pela palavra que ouviste. Então, quando a pessoa ela tem alegria, ela tem prazer, de poder ouvir a palavra de Deus, então o próprio Deus realiza na vida dessas pessoas uma limpeza.
Uma limpeza acontece, uma limpeza ela é feita exatamente na vida daquele que recebe a direção que a palavra de Deus ela traz ao coração a qual ela chega. Então, Jesus ele chega e fala, né, em parábola para aqueles homens que estavam indagando e para todos que estavam ali presentes, né, que esses dois filhos são questionados. O primeiro, né, no versículo 29 diz: sim, Senhor. Qual o desejo do pai? Que ele fosse trabalhar. Qual é a resposta do filho? Sim, Senhor. Porém não foi. Olha só. Ele disse sim, mas a atitude dele fez o quê? Disse o contrário. Muitos de nós fazemos isso também. Esses homens aqui, eles tinham preocupação com o templo, né? Eles tinham preocupação com o local, mas não estava preocupado com o resultado que o pai ele queria que eles apresentassem. Então é fácil eu congregar em um local, me apresentar para as pessoas que eu congrego ali, estou ali, só que na verdade eu não tenho mostrado para Deus o fruto, o resultado que ele, o Senhor, o dono da vinha, dono da obra, espera encontrar em mim, achar em mim. Ele até disse sim, porém não foi. Nós, por exemplo, quando nós precisamos contar com alguém e chegamos a essas pessoas e pedimos algo que elas possam fazer ali para nos ajudar em determinadas questões. E aí a pessoa chega para nós e diz: olha, tá bom, eu vou, sim, eu vou. Só que ela diz que vai, ela diz que sim, que vai lhe ajudar e não faz e não lhe ajuda. Como que a gente fica? Chateado, triste, né? Fica decepcionado, desapontado. Imagine só Deus como é que ele não fica com a gente. Quando a gente aparentemente demonstra um interesse, mas não há uma obediência. A gente se torna ali, se comporta de forma rebelde, né? De forma desinteressada. Porque dizer sim e não cumprir, não fazer aquilo que era para ser feito, então isso demonstra exatamente uma falta de valorização para com a vinha, que é do pai, como também ali os frutos que essa vinha ela tinha ali para oferecer e para ser recolhido, né? Então, meus irmãos, percebam comigo a importância dessa palavra aqui para a vida daqueles que tão somente recebem no seu coração, tá? E eu recebo essa palavra com maior amor, com maior alegria, com maior prazer. O primeiro filho, Mateus 21, 29, respondeu: sim, Senhor, porém não foi. Versículo 30, dirigindo-se ao segundo filho, Jesus dizendo aqui, disse-lhe a mesma coisa, fez o mesmo convite, para que ele fosse naquele momento. Vai hoje é uma ordem, é um comando, vai hoje para a vinha, vai hoje, ele está dizendo ali, com uma ordenança, é uma ordem, vai hoje para a vinha. Então o desejo do Senhor era que os filhos, os dois, fossem trabalhar na vinha. No versículo 30, a Bíblia fala, o Evangelho de Mateus, mas este respondeu: não quero. Foi bem rasgado, foi bem direto. Aí você percebe um ponto e vírgula depois, vírgula, arrependido, vírgula, foi. Perceba que todo esse processo, não quero, depois, arrependido, foi. Então perceba que houve aí um espaço para que esse filho ele pudesse meditar, pensar. Qual o desejo do pai? O que o pai quer de mim? O pai deseja que eu vá trabalhar na vinha dele. Não era a vinha dos filhos, era a vinha do pai. Quando nós queremos realizar uma atividade, um trabalho pessoal nosso, nós vamos lá com todo empenho, dedicação, muitas das vezes até sem condições de poder executar. Mas a gente mesmo assim vai lá e faz. Mas quando é para trabalhar em prol de alguém, e principalmente em prol da vontade de Deus, em favor da vontade de Deus, para agradar a Deus, então nem todos estão dispostos a isso. É o caso desses religiosos aqui e dos religiosos de hoje em dia. A maioria
das pessoas religiosas de hoje em dia, elas querem que Deus faça tudo por elas. Quer que Deus dê tudo para elas, quer que Deus esteja pronto. É aquela coisa, é querer que Deus seja servo, quando na verdade Ele é mestre, né? Deus nunca será servo, Ele é mestre. Servo somos nós, e o servo não está acima do seu Senhor. Então muitos estão querendo que Deus sirva, quando na verdade Ele é professor. Ele sabe quando que Ele tem que deixar eu, você, passar por qualquer questão, qualquer prova, qualquer luta. Deus, Ele não vai dar nada de mão beijada pra gente. Lembre-se disso. Deus não vai dar nada com facilidade pra gente. Ele vai permitir a gente passar pelas provações, tribulações, aflições, situações desse mundo, dessa vida, para que dentro desse interim, dentro dessa situação, desse contexto, aí sim, Deus, Ele nos dê ferramentas, habilidades, capacidade, condições, para que a gente possa saber como, de que maneira nós iremos superar aquela situação, sair daquele deserto, daquele vale, daquele fundo de poço, seja lá o que for, para daí Deus, Ele ser glorificado através do que Ele irá realizar na nossa vida. Mas primeiramente Deus vai permitir a gente passar. Deus, Ele vai permitir que a gente entre naquela situação, passe por aquela situação e a gente possa recorrer a Ele como mestre, não como servo. Porque Deus, Ele não deve nada, você sabe muito bem disso. Deus não tem obrigação de nada. Então eu estou aqui trazendo uma reflexão na mensagem, na palavra, no Evangelho de Mateus 21, do versículo 23 até o 32, lembrando desses anciãos e sacerdotes. Eu estou falando de autoridades religiosas da época de Jesus e que não é diferente nos dias atuais. Na verdade, está pior. As autoridades religiosas do nosso dia a dia, do nosso presente século, do nosso presente momento, que são piores. Não estou aqui me referindo a nome de ninguém, eu estou falando em relação a generalizar o comportamento da maioria das autoridades de hoje, que também se comportam de maneira religiosa, querendo exigir de Deus, cobrar de Deus que Ele seja algo que o religioso quer que Deus seja, quando na verdade Deus não vai ser aquilo que o religioso quer que Ele seja. Ele sempre foi, sempre será Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o que está escrito. Então perceba, meus irmãos, que o filho, o primeiro disse sim, senhor, porém não foi. O segundo disse não quero, depois, arrependido, foi. Então esse teve tempo para raciocinar, voltar atrás e procurar fazer aquilo que verdadeiramente é da vontade do Senhor. São aqueles que na verdade só querem saber de ser servido, mas não quer servir, né? Então esse parou, pensou, disse não, eu vou lá. O pai quer que eu vá, o pai conta comigo, então o pai não precisa de mim, mas o pai conta comigo. Versículo 31 e 32, eu encerro. Qual dos dois fez a vontade do pai? Na sua opinião, é o que disse sim e não foi? Ou é aquele que disse não, foi sincero, disse não? Pelo menos ele foi sincero. Porque é melhor você dizer não e não enganar, porque a Deus ninguém engana, né? Mas muitas às vezes até o próprio pai biológico engana, né? A própria mãe ou alguém. Provérbios 26 mesmo, a palavra de Deus, ela diz que aquele que engana o seu próximo, ainda que seja de brincadeira, esse colherá frutos. Vou até abrir aqui para que eu não venha inventar nada dentro da palavra, falar exatamente o que está escrito. Provérbios 26 diz assim, Provérbios 26 diz assim, o 11 diz, como o cão que torna a seu vômito, Provérbios 26, 11, como o cão que torna seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua astúcia, né? Aí no versículo 17 diz, quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. No 18, como louco que lança fogo
flechas e morte a seu homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Aí para encerrar, no versículo 27, quem abre uma cova nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Então perceba, meu irmão, minha irmã, como a palavra de Deus ela é direta ao ponto, né? Nós não podemos enganar o nosso irmão, nem brincar com isso, porque são coisas que podem custar a vida de alguém, né? Uma alma ela pode ser destruída por causa de uma brincadeira desse tipo. A pessoa ela brincar com a fé de alguém, ela enganar alguém, ela não se preocupar com a alma de alguém. Então Jesus disse que aquele que fizer tropeçar um dos pequeninos que crê nele, é melhor que amarre uma corda no pescoço, numa pedra, né, uma corda no pescoço a uma pedra e se atire no meio do mar. Então Jesus chega para esses religiosos aqui da época e apresenta esses dois filhos. Então nós temos que ver quem somos nós aqui dentro dessa parábola. E aí, veja que no versículo 31, Jesus questiona os religiosos. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependeste, afinal, para acreditares nele, ou para acreditares nele. Então, perceba, meu irmão, minha irmã, que muitos mesmo vendo ou ouvindo qual é o desejo de Deus, qual é a vontade de Deus, o que Deus ele quer de cada um, prefere insistir, né? Prefere insistir viver uma vida totalmente avesso, né? Contrária, diz sim de uma forma com leveza, aparentemente, entre aspas, parece obedecer a Deus, parece fazer a vontade de Deus, só que no fundo não faz, né? Quantos diz sim ali no batismo, quantos diz sim na ceia, quantos diz sim no casamento, quantos diz sim quando se converte, né? Em outras questões, mas a realidade do dia a dia é totalmente diferente. Não aplicam, não praticam, não vivem, não têm prazer nas coisas do Espírito. Então perceba, eu vou encerrar aqui ministrando uma oração, eu vou orar com quem estiver ainda no interesse de orar e também vai estar assistindo essa mensagem ao longo aí da publicação. Então veja comigo, meu irmão, minha irmã, que o Senhor ele deixa ali uma parábola, um enigma para aqueles religiosos poderem refletir, porque enquanto muitos questionam sobre a autoridade do Senhor Jesus e até mesmo contra a sua obra, né, a sua maneira de trabalhar, de agir na vida de muitos que questionam, o Senhor está dizendo que é mais fácil meretrizes e publicanos, pessoas que na verdade não teria nada a ver com o reino de Deus, crer, do que aqueles que se dizem crer, mas na verdade parecem que são envolvidos com o reino de Deus, mas as suas atitudes demonstram o contrário, tá? É por isso que a vida de muitos está como está, amarrada, vidas destruídas, vidas sem rumo, sem direção, porque quer apenas o benefício, mas não quer o beneficiário, né? Quer só aquilo que Deus tem para oferecer: cura, milagre, bênção, bens materiais, que Deus prepare um marido, uma esposa, Deus abre uma porta de emprego, Deus prospere. A maioria está querendo só isso. E esse tipo de mensagem, né, esse tipo de palavra confronta, então nem todos gostam, isso não dá engajamento, não dá audiência,
As pessoas estão querendo ouvir o que conforta os seus ouvidos, né? O evangelho que não é evangelho, na verdade. Porque o verdadeiro evangelho, ele confronta, né? E Jesus aqui confrontou esses religiosos a tal ponto que eles nem tiveram a coragem de responder. Então, perceberam aqui que esse segundo filho na verdade, aqueles que deveriam, né, se comportar da forma correta, que mesmo sem vontade, mas pelo menos seja sincero, não, eu não quero, mas pensa e diz, não, Deus quer que eu ore, eu vou orar, Deus quer que eu evangelize, eu vou evangelizar, Deus quer que eu adore, eu vou adorar, Deus quer que eu ganhe almas, eu vou ganhar almas, Deus quer que eu dê o melhor de mim, para que Ele possa derramar a presença dEle no meu coração, para que Ele possa me usar, então eu vou dar o melhor de mim. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, quando nós compreendemos isso, Deus ele honra a nossa fé, não é isso? Então, que você possa compreender isso, que você possa entender isso, colocar no seu coração aí esse desejo de ser esse filho que o Pai convida e aceita o convite do Pai. Tá? Aceito o convite do Pai. Eu vou encerrar aqui essa mensagem, deixando aí o meu abraço a todos, tá? Irmão Carlinho que entrou aí, a paz. Irmão Carlinho, Anderson, deixa eu ver quem mais aqui que deixou uma mensagem. Karine, né? Deixou uma mensagem aqui também. Joelma, deixa eu ver quem mais aqui. Lu, Leandro, Sandra, Eduardo. Que Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente, tá? Espero poder ter ajudado, né? Vou estar orando sim, carinho. Conte com as minhas orações, tá bom? Inclusive amanhã eu vou estar subindo ao monte em jejum, apresentando a vida de todos aqueles que pela misericórdia de Deus acredita ainda na oração, tá? Pastor Mário também entrou aqui na outra plataforma. E vários aqui entraram, que não vai dar para mim falar o nome de todos aqui. São 4 plataformas simultâneas aqui, eu ministrando a palavra de Deus. Então, que Deus ele possa abençoar a sua vida. Eu quero orar com você. Vamos orar? Vamos fazer uma prece? Pai querido, Pai amado, Deus de poder, Deus de misericórdia, eu quero, por misericórdia, pedir a permissão do Senhor para entrar na Tua presença, em nome do Senhor Jesus, e apresentar a vida de todas as pessoas que entraram aqui, meu Pai, pedindo ajuda em oração, desejando escutar a palavra do Senhor, ouvir, receber a Tua palavra. Pai maravilhoso, que o Senhor alcance a vida dessas pessoas, levando livramento, proteção, tocando na saúde, tocando na alma, no coração, libertando, meu Deus. É meio-dia agora, já estamos caminhando para 1h da tarde. E nesse exato momento, meu Pai, eu entrei aqui para pedir ao Senhor que repreenda a mortandade que assola ao meio-dia, os espíritos malignos, os espíritos maus que agem contra a vida dessas pessoas. Portanto, meu Deus e meu Pai, envia o Teu poder, envia a Tua presença, os Teus anjos, e abençoa, meu Pai, leva a cura, leva o milagre, leva a resposta, leva a solução, dá sabedoria e entendimento ao Teu povo. Abre a visão, abre o entendimento, abre portas. Leva boas notícias para essas pessoas. Pai querido, eu creio que o Senhor é misericordioso, é compassivo, é longânimo. O Senhor é bondoso, é zeloso e há de fazer aquilo que é necessário na vida de todas as pessoas que assim, meu Pai, receberam essa palavra e se manteram aqui até o término dessa mensagem para participar dessa oração. Que seja feita a Tua vontade. Eu entrego a vida de todos em Tuas mãos e peço a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, gloriosamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Creia que tudo que estava dando errado já deu certo, que Deus é fiel, Deus é bom, Deus é poderoso. Aquilo que você desejou da parte de Deus, entrar aqui nessa rede social e se deparou com essa mensagem, com essa oração, creia que Deus já alcançou sua vida
e que você já recebeu da parte do Senhor aquilo que Deus, por misericórdia, Ele reservou para a tua vida através dessa ministração. Eu não estou ministrando nada do homem, eu estou ministrando a palavra de Deus e estou ministrando a oração da fé, porque a palavra de Deus ela diz que pode em muitos efeitos a oração do justo. Então, se eu ainda tiver crédito no céu por misericórdia, que a mão de Deus ela possa chegar até você aí, como disse Isaías, quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço, a força de Deus. Então, que Deus ele possa te abençoar, te fortalecer, tá certo? Não sou eu que vou curar você, não sou eu que vou realizar a obra divina, sobrenatural na sua vida. É o Deus que você crê, é o Deus que nós cremos, é o Deus que nós pregamos e vivemos e invocamos aqui agora, tá bom? Ó, um beijo no seu coração, fiquem bem. Até a próxima transmissão. Espero poder ter ajudado a todos que participaram aqui do começo ao fim. Quem não pegou a mensagem do início, eu vou deixar aí disponível para quem quiser poder assistir do começo e assim tomar posse daquilo que Deus, por misericórdia, Ele me entregou aqui nesse momento para compartilhar com todos vocês, no partir do pão e nas orações. Que Deus abençoe, fiquem bem e até breve. Fique na luz, fique na paz. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.